Em Army of the Dead, o novo filme de Zack Snyder, um projeto secreto do governo é transportado da Área 51, mas um acidente na estrada faz o projeto escapar, e depois disso é só ladeira abaixo. O projeto, que então descobrimos tratar-se de um zumbi, provavelmente uma experiência do governo feita com um soldado, contamina alguns militares e eles seguem para Las Vegas, onde tomarão a cidade. O governo consegue isolar a Las Vegas infestada por zumbis do resto do país, mas eis que então um magnata, dono de um cassino, contrata um grupo de mercenários para a missão de entrarem na cidade a fim de recuperar 200 milhões de dólares que estão presos num cofre. São muitas as evidências de que os personagens estão presos em um loop temporal, tanto em easter eggs do roteiro, em uma fala do personagem Van der Rohe, quanto na fala do próprio Zack Snyder. Snyder participou de uma live no canal The Film Junkie e ao ser perguntado sobre isso ele não confirmou, mas também não negou, com as seguintes palavras sobre o loop temporal. Eu também vou dizer algo como, existe uma chance, mas não é 100% verdade. Eu vou te mostrar cada evidência do roteiro que pode confirmar sim essa teoria. E se nos próximos filmes que já foram confirmados da franquia, a teoria do loop temporal cair por água abaixo, aí a única teoria que confirmamos com certeza é que Snyder realmente gosta de zoar muito com a nossa cara. Logo no início, vemos o que parece ser duas naves alienígenas que acompanham o comboio do transporte da carga misteriosa. E não é de hoje que sabemos que Hollywood ama essa junção, pois muitos filmes e séries misturam os temas aliens e loops temporais. Em vários momentos do filme temos referências ao número 4, o que parece indicar que essa é a quarta vez que eles passam por aquela missão, sendo cada qual em uma linha temporal diferente. Já na primeira fala, quando uma base se comunica com a outra para tratarem do transporte da carga sigilosa, é mencionado o número 4, quando o militar avisa que os 4 cavaleiros estão a caminho. O número 4 também é referenciado na cena inicial em Vegas, quando o pianista conta até 4 antes de começar a tocar. Scott vê no noticiário que faltam 4 dias para o lançamento da bomba nuclear tática em Vegas, o que acontecerá no dia 4 de julho. Tanaka oferece 50 milhões como pagamento para Scott e sua equipe, ou seja, 1/4 dos 200 milhões que tem no cofre. Quando Dieter vê na sua imaginação a missão sendo executada, ao abrirem o cofre vemos no canto inferior direito 3 armas iguais à arma usada por Guzman, o que pode indicar que a cada missão, por algum motivo, ele deixa a arma no cofre, e após aquela missão ele deixaria a 4ª. Quando Dieter atira na noiva zumbi, ele diz que atirou 3 vezes, mas Van der Rohe, que eu vou chamar de Vander, o corrige, dizendo que ele atirou 4 vezes. E isso também poderia ser um duplo sentido, não apenas se referindo ao número de tiros, mas ao fato de que Dieter atirou na noiva zumbi 4 vezes na vida, ou seja, em 4 realidades diferentes. Um dos cadáveres que morreram em missão e que Vander vai dizer tratarem-se de versões anteriores deles mesmos carrega uma chave com o número de 3 buracos. Esse seria o cadáver de Maria Cruz, que na realidade atual carrega uma chave com 4 buracos, mais uma indicação de que aquela é a 4ª vez em que vivem aquela realidade. O cofre possui 4 fechaduras e Dieter faz questão de deixar claro esse número para Scott. Quando Scott e Maria Cruz chegam para recrutar Vander, ele, após ver a dupla, não esboça surpresa alguma. Pelo contrário, ele faz uma expressão muito óbvia de "lá vamos nós de novo", a mesma expressão que ele faz no final com a risadinha, quando descobre que foi mordido. Ao ouvir a proposta da missão, Vander fala o seguinte: Não sei se voltar seria pior ou melhor, mas acho que tem chance de ser uma catarse. Catarse é o termo que se refere à purificação, ao livramento das imperfeições, o que significa que para ele, então, voltar para lá seria uma tentativa de corrigir as falhas das missões anteriores. Assim que Vander é apresentado a Dieter, num primeiro momento ele se mostra muito contrário e desconfiado do rapaz, como se ele soubesse que é o arrombador de cofre quem irá lhe salvar. O que me pareceu aqui é que ele aparenta estar indignado pela imagem de Dieter não lhe transmitir a segurança que ele esperava de alguém destinado a salvá-lo. Durante a reunião com Tanaka, as cenas da imaginação de Dieter que mostram a missão sendo executada podem ser de realidades que já aconteceram. Tanto que nas cenas, Dieter se mostra um matador de zumbis bastante destemido e bem distante do Dieter, autor dos gritinhos que treme na base assim que avista um zumbi.
Ainda na reunião com Tanaka, quando Scott pergunta se mais alguém nunca matou um zumbi, Chambers levanta a mão junto com Dieter. Porém, quando passa pelo corredor de zumbis, ela se mostra uma matadora de zumbis bastante habilidosa. O fato de Damon, amigo de Guzman, ter arregado da missão pode ter mudado o curso da realidade atual. Pois se as cenas que vimos da imaginação de Dieter realmente já aconteceram em realidades alternativas, a missão pode ter tido sucesso devido à participação de Damon. Basta lembrarmos de todas as obras ficcionais hollywoodianas. Quando um fato do passado é alterado, todas as consequências a partir dele se alteram também. Quando Dieter vai treinar o seu tiro, é Vander quem o acompanha, provavelmente porque se ele sabe que o rapaz é quem está destinado a salvá-lo, ele tem um grande interesse em que Dieter aprenda a atirar bem. O que se confirma na cena em que eles estão passando pelos containers antes da Coyote abrir a entrada da área de quarentena, quando ele pede para que Dieter fique atrás dele, o que indica que ele precisa protegê-lo. Quando Lily, a Coyote, vai falar para o grupo da existência dos alfas, Vander completa a frase antes mesmo dela terminar. Ao que parece, ninguém ali sabia da existência dos alfas, então como é que somente Vander sabia que ela se referia a eles? Assim que abrem a primeira grade do cofre, Dieter vê os cadáveres da equipe anterior mandada para aquela missão. Enquanto ele falava que eles só haviam conseguido estragar o leitor de cartões, Vander já estava pegando os explosivos para liberar a próxima grade. Como ele sabia que era isso que Dieter ia dizer e que era exatamente isso que precisava? E é nessa cena ainda que temos a sequência que mais torna evidente o rolê do loop temporal, quando eles se deparam com esses cadáveres que usam acessórios semelhantes aos deles e Vander então solta. É outra equipe ou somos nós, Dieter? Olhe pra eles, somos nós. Poderia ser, noutra linha do tempo. E se estivéssemos presos num loop infinito, lutando e morrendo, e Tanaka, o diabo, Deus... Nós, você, eu, Gus e o resto da equipe somos peões num jogo perverso, destinados a repetir nossos fracassos. E finalmente, como uma revelação irônica e alucinante, tudo começa de novo. Ou então, se não levarmos ao pé da letra, a brisa de Vander foi apenas uma parada filosófica, já que o cara era mestre em filosofia. E o próximo a dar mais um indício sobre o rolê do loop temporal foi Dieter, com a seguinte fala: se eu conseguir abrir, vai ser destruição ou renovação, morte ou renascimento. E com isso, podemos refletir que se Dieter então não conseguisse abrir o cofre, teríamos a destruição e morte, que estariam no fato de Vander não ser salvo dentro do cofre e acabar morrendo por lá mesmo e a contaminação não ter continuidade. E por outro lado, a renovação e renascimento se referem ao fato de Dieter conseguir abrir o cofre e Vander ser salvo dentro dele, para dar início a uma possível contaminação em massa novamente, e dessa vez não somente dentro de Las Vegas. Fudeu de vez! A equipe chega quando Dieter está tentando abrir o cofre, e então temos a seguinte fala de Dieter. Está vendo isso? As 4 fechaduras? Você, senhor dedo de salsicha, me fez errar e agora voltamos à estaca zero. Se atrapalhar de novo, tranca pra sempre. Entendeu? Pra sempre! Temos 2 pontos importantes nesta fala do Dieter. A questão das 4 fechaduras, que já foi mencionada, mas podemos perceber ainda que existe um subtexto por trás dessa fala. Se ele enfatiza que o cofre tem 4 fechaduras e que se Scott atrapalhar de novo, o cofre se tranca pra sempre, podemos tirar 2 conclusões. A primeira é que Scott de alguma forma já havia atrapalhado a missão de abrir o cofre antes, possivelmente em realidades anteriores. E a segunda, que a quarta realidade, ou seja, a realidade atual que estão vivenciando, é a última chance que eles têm de consertar as coisas, pois se falharem daquela vez, o cofre nunca mais conseguirá ser aberto. Mas então a gente se pergunta se essa fala agora veio do Dieter, assim como quando ele menciona a renovação e renascimento e destruição e morte, porque antes essas referências só partiam do Vander? E com isso, temos então mais 2 teorias dos fãs do Snyderverse. A primeira, de que talvez essas lembranças ou mesmo déjà vus estejam vindo aos poucos para Dieter, assim como na cena em que ele atirou nas garrafas com extrema precisão, sem nunca haver atirado antes. Ao menos não naquela linha temporal. E a segunda, e essa eu acho bastante provável e que faz mais sentido, de que talvez possamos estar assistindo a linhas temporais misturadas. Como se fosse mostrado um pouco de uma realidade, outro pouco de outra, num mix fora de ordem. O que poderia ser comprovado pelo fato, por exemplo, de que em uma realidade Chambers nunca havia matado nenhum zumbi, e então nos foi mostrada a realidade em que ela se mostra uma exímia matadora de zumbis. Ou também pelo fato de o helicóptero apresentar diferenças nas cenas em que aparece.
Na primeira vez em que Peters vê o helicóptero, ele está com esse plástico que cobre a entrada lateral bastante detonado, apenas com a parte de cima intacta. Na segunda vez em que ele aparece, quando Scott liga para Peters para avisar que o lançamento da bomba foi adiantado, esse plástico está diferente, maior, com as laterais da esquerda e da direita faltando. E a partir da terceira vez até o final, quando ele levanta voo do primeiro prédio e depois quando ele sai do segundo prédio, na cena em que Zeus pula do prédio e entra nele, ele já está com esse plástico maior, mais inteiro. É como se mostrasse a deterioração do helicóptero, mas numa ordem inversa. Então, por essa lógica, a primeira vez em que aparece o helicóptero no filme seria ele no seu estágio mais deteriorado. E convenhamos, do jeito que aquela lata velha teve várias pequenas explosões enquanto Peters o consertava, eu duvido que o helicóptero nessa realidade chegou a sair do chão. Seguindo essa linha de raciocínio, não teríamos as outras linhas temporais mostradas somente na imaginação de Dieter no momento da reunião com Tanaka. É bem possível que durante a missão atual nos foram mostradas outras linhas temporais, as partes das missões anteriores, de forma intercalada e fora da ordem cronológica. Ou seja, estaríamos vendo diferentes linhas temporais ao mesmo tempo. Outro acontecimento que não faz o menor sentido se estivéssemos vendo somente uma realidade foi a mordida no braço do Vander. Quando Dieter o joga no cofre para salvá-lo, ele não está mordido, pois Dieter age rápido e consegue impedir que Zeus o morda. Já depois que sai do cofre, freta o avião e passa mal durante a viagem, Vander vai ao banheiro e descobre a mordida, mas essa mordida só pode ter sido feita numa realidade que não nos foi mostrada. E não esqueça que essa cena final remete à fala de Vander para Dieter. E finalmente, como uma revelação irônica e alucinante, tudo começa de novo. E agora eu deixo duas perguntas pra vocês. Se souber da resposta, me diz aí, mas me diz mesmo, porque eu não sei se deixei escapar algo, se foi furo do roteiro. Só sei que são duas coisas que me deixaram indignada. Por que diabos ninguém fechou a porta? E se o cofre era do Tanaka, como que ele não tinha a maldita senha? Mas e aí, você notou mais alguma pista no roteiro que confirma a teoria do loop temporal? Você acha que o Vander Warr estava ciente de que já esteve naquela missão em outras realidades? Ou será que ele se recorda de algumas coisas apenas por uma espécie de déjà vu? Se realmente forem realidades que se repetem, você acha que é a bomba nuclear que reinicia os ciclos temporais? Ou será que Snyder realmente é tão da zoeira e tudo não passa de elementos sem pé nem cabeça que ele jogou lá apenas para tirar uma onda da nossa cara? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e seu comentário. Conto com a sua força para ajudar o canal a crescer. Valeu!